Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E a gente chegou, no último profeta, na reta final, que é chamado o profeta Malaquias, o profeta menor. E a gente entrou nesses profetas, maiores e menores. A gente estudou os maiores, depois estudamos os menores e a gente chegou na reta final, o chamado profeta Malaquias, E a gente vai entrar, a gente discutiu, a gente falou das disputas, as 6 disputas, e agora a gente vai entrar na conclusão do livro, a conclusão do livro de Malaquias, que está no capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Olha o que diz: pois toda certeza vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão com palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. E todavia, para vós, todos quanto amaram reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em as suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral. E pisareis os maus serão como pó debaixo da planta dos vossos pés. E naquele dia que preparei, garante o Eterno dos Exércitos. Essa é a palavra do Senhor poderosa e maravilhosa, que está a conclusão do livro de Malaquias, que o futuro dos fiéis remanescentes do dia do Senhor não é uma ameaça, mas sim uma grande alegria. Ou seja, na visão de Malaquias, esse grande dia do Senhor queria vir há 300 anos depois, vindo nascendo primeiros 6 meses, nos primeiros 6 meses, o João Batista. O João Batista, o profeta, o último profeta do Senhor, anunciando, o profeta mensageiro, que tem o espírito de Elias, que ia anunciar o Senhor do Exército, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Rei e Salvador Jesus Cristo. E ele nasceu 6 meses antes. E nesses 6 meses antes, ele quando começou a anunciar seu evangelho no deserto, comendo gafanhotos e mel silvestre. E o profeta Elias, mas o espírito de Elias, o profeta João Batista anunciou que o Senhor Jesus iria vir. E veio e batizou o nosso Senhor Rei e Salvador Jesus Cristo. E por cima ele fala: esse é o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Como que fala aqui, os futuros remanescentes fiéis, o dia do Senhor, não é uma ameaça, mas sim uma alegria, porque o nosso Senhor Rei e Salvador Jesus Cristo começou seu ministério. Ele começou seu ministério curando coxos, curando doentes, curando cegos, curando pessoas leprosas, curando pessoas do pecado, tirando as pessoas do pecado, perdoando pecados, e ainda por cima curando cegos e expulsando demônios. E esse é o dia do Senhor, vindo como Messias, o Rei, o Cordeiro, vindo tirar o pecado do mundo. Esse é o futuro naquela época do profeta Malaquias. Mas o dia do Senhor trazendo cura, esperança, milagres. Esse é o Senhor Rei Salvador Jesus Cristo que a gente servimos, E no capítulo 4, versículo 2, para aqueles que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se erguerá
com a cura em suas asas. Ou seja, esse Deus é poderoso. Ele nos cura com a fé e a esperança, como Jesus fala, a tua fé te salvou. Né? A tua fé te salvou porque creu que o Messias estava entre ele, e hoje é o Espírito Santo de Deus atua nas nossas vidas quando a gente aceita Jesus como o único suficiente que é o Salvador, o Cordeiro, e ele vai vir como leão, tragando o mal e pegando seus remanescentes fiéis. Nesse livro de Malaquias tem um anexo de conclusão que Deus deu para o povo judeu a Torá e os profetas, e eles não creram nessa palavra, porque a Torá é a lembra-se da Torá do meu servo Moisés. Jesus Cristo naquela sarça ardente deu instruções, nos 10 mandamentos deu instruções como será a nação de Israel. Ainda por cima fala o meu servo Moisés. E os profetas também. Enviarei os profetas Elias antes do dia do Senhor, que restaurará os corações do povo de Deus. Ou seja, enviou o profeta João Batista com o espírito de Elias, anunciando a palavra do Senhor. Né? Ou seja, nós temos tudo. A Torá, o Pentateuco, o escrito por Moisés, né? E os profetas anunciando a palavra do Senhor, até que o nosso Senhor Jesus Cristo veio em carne, veio como forma de cordeiro. E agora ele vai vir como forma de leão, porque a igreja hoje ele está aqui. Por isso que o Antigo Testamento tem o Torá e os profetas, né? E o Novo Testamento com a escrita do nosso Senhor Rei Salvador Jesus Cristo, que ele fez em toda a terra, né? Que fez naquela região ali, tudo que ele fez, as maravilhas, os prodígios, as curas miraculosas e a revelação também do Apocalipse, né? Que o nosso Senhor Rei Salvador Jesus Cristo está vindo sem demora e vai vindo para reinar nos tempos eternos junto com ele. E com isso, né, tem a palavra. Por isso que na novela que passou, o rico e o Lázaro, né? O rico indo lá pro Geena, indo pro Sheol, ele fala assim que o pai Abraão fala que os irmãos dele têm a Torá e os profetas. Para ele não ir pro Geena, tem a Torá, tem os profetas e tem o Novo Testamento, porque fala que a Torá e os profetas relatam que Jesus Cristo vai vir. E veio, e cumpriu, né? Uma boa parte da profecia ainda vai terminar ainda, a profecia ainda, que Jesus Cristo ainda vai terminar com o seu povo, com os remanescentes fiéis e o povo de Israel que vão crer no nosso Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador. E ainda por cima tem ainda os judeus hoje crendo no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é o nosso Senhor Rei Salvador Jesus Cristo, juntamente com o seu Pai, porque ele, como Jesus fala, quem crê no Filho, crê no Pai. Como é essa palavra de conclusão de Malaquias, que a gente está terminando esse projeto, né, de profetas maiores e profetas menores. Crê que o nosso Senhor Jesus Cristo está batendo a sua porta, batendo no seu coração, como aconteceu aqui nos profetas. Crê que o Senhor Jesus Cristo está vindo sem demora, como ocorreu ali 300 anos depois, Jesus Cristo veio. E Jesus Cristo está vindo. Os sinais, a natureza, está tudo falando que ele está exclamando a volta dele. Crê nessa palavra. Você está ali no reino eterno do nosso Senhor Rei Salvador Jesus Cristo. Crê nessa palavra que ele te ama muito, no nome poderoso e maravilhoso de Jesus.